Viu recentemente o plano de governo de Jair Bolsonaro e que ficou em alta, né? E eu não vou fazer de imediato desmembrar tudo que tem ali, mas trazer de verdade fatos importantes, né? E que precisam ser questionados e que eu também não vou fazer dessa mesma maneira já no primeiro boletim uma elaboração dos meus pensamentos em cima a respeito do plano de governo, né, de maneira integral, né. Vou fazer essa primeira parte. Se convir, no próximo boletim eu trago o restante, pois o plano de governo dele tem, salvo me equívoco agora, acho que 87 páginas. Eu li a metade, então vou deixar a outra metade para uma outra eventualidade, caso também seja interessante, né? Eu marquei aqui então o enunciado das minhas anotações como pontos que eu não gostei do plano do governo de Jair, ou pontos conflitantes e também pontos interessantes, muito interessantes. E lá tem no plano de governo sempre os enunciados, os títulos, e um deles que me chamou bastante atenção foi logo no início, né, que todo e qualquer tipo de família é fruto da vida e é sagrado, né? Isso já me despertou nesse subtítulo, né, a seguinte dúvida, e lendo mais adiante, abre aspas, né? O fruto de nossas escolhas afetivas tem nome, família, seja ela como for, fecha aspas. Bom, isso aqui para mim gerou um certo conflito, uma certa preocupação, a maneira como este plano de governo entende de fato o que é família, né? Fica essa questão de família versus escolhas afetivas, né? Por que estou falando isso? Dentro da nossa Constituição já está ali consagrado o que de fato é família, o que de fato é, né, as uniões civis, né? E o que se contempla na questão da família, as uniões, né, os casamentos, né, no religioso. Então isso tudo já é muito bem separado. Porém, isso aqui acaba sendo pano para manga para o adversário, né? Ao mesmo tempo, é verdade também, que acaba agradando um pequeno nicho, um pequeno número de pessoas, né, as minorias, assim dizendo, que fazem esse lado da escolha homoafetiva, né? É óbvio que este plano de governo, de maneira alguma, vai agradar o grupo LGBT, pois diverge totalmente das ideias do Bolsonaro. Porém, aqueles não tão radicais e que já declararam voto ao candidato podem se sentir ainda mais contemplados com este plano de governo. Porém, aí que está o tiro no pé. Mesmo sem essas falas aqui, essas pessoas já tinham declarado o voto a ele, né? E isso aqui pode causar um conflito no número gigante, né, de famílias que compreendem escolhas afetivas, não compreendem, melhor dizendo, como família. Então, acaba sendo muito complicado esse posicionamento do plano de governo, pelo menos ao meu ver, ao meu entendimento. Pode gerar conflitos e dúvidas, né? Assim como gerou para mim. A gente viu recentemente o caso, por exemplo, do general Mourão sendo indagado lá por uma idiota de uma jornalista. Qual seria a etnia verdadeira dele, já que ele havia comentado, né, depois daquelas polêmicas da fala dele, que para mim não foi de cunho racista nenhum. Inclusive, até fazer uma ressalva para quem acha que eu tenho aí problemas com o Terça Livre, né? Eu tenho problemas individualmente com o Alan dos Santos. Porém, para vocês verem como eu não sou, né, partidário nessas questões, o Alan dos Santos fez um boletim ou um vídeo, acho que não foi nem boletim, foi um vídeo menor, falando sobre as falas do general Mourão, expondo toda a verdade, né? E ficou muito bem feito. Se eu encontrar, até deixo aí na descrição para que vocês assistam, né? E que tira todas as dúvidas sobre essa tese, sobre essa questão de ele ter dito ali cunho racista ou não. Porém, o que eu queria levantar aqui na verdade é o seguinte: as jornalistas que estavam perguntando para ele, né, sobre etnia, uma coisa totalmente desconexa e desnecessária, já ainda mais depois
da polêmica já passada, poderia estar perguntando sobre isso aqui, que é de interesse da maior parte do eleitorado do PSL, né? São pessoas que esperam a contemplação dessas ideias, né? No que conviu, né? No que acabou convendo se dizer família tradicional. Então a maior parte das pessoas vão querer um esclarecimento disso e os jornalistas, infelizmente, no Brasil não estão preparados para fazer perguntas deste cunho, né? Estão preocupados com as brigas sociais. Uma outra parte também que me despertou interesse é a questão dos direitos e deveres, né? Que a nossa Constituição ela ampara muito essa questão dos direitos, mas não fala do que está especificado aqui, os deveres, né? Para gozar de seus planos direitos, entre eles, né? Eles citam lá os outros benefícios, eles comentam que há os seus deveres. Porém, um ponto que me também despertou certo incômodo é que eles anunciam, abre aspas, não sonegar impostos, fecha aspas. A gente sabe que é uma prática ilegal, né, uma prática errada, mas acaba também sendo um subterfúgio para o empresário, né, no Brasil, principalmente o pequeno empresário, obviamente, né? Que nós temos um país com uma carga tributária, com taxações tão altas, que muitas vezes só resta para o empresário essa legítima defesa, né? Sem fazer aqui apelo a um pensamento libertário, até porque eu não compactuo com essas ideias, né? Nem mesmo liberal ao extremo, mas uma grande parte das pessoas que sonegam impostos, principalmente quando abrem uma empresa, não tem como, né? Fazem isso por defesa, para que continuem trabalhando, para que continuem podendo suprir, né, as suas necessidades. Então, por mais que seja correto de fato colocar isso no plano de governo, acaba também dando margem para as pessoas que vão votar no Jair Bolsonaro interpretar isso aqui como um Estado ainda mais repressivo na arrecadação, né? Extremamente mais engajado nisso. É claro que, para quem já conhece as ideias, sabe que o Bolsonaro quer praticar um liberalismo de fato econômico no país, sabe que seria contraditório essa possibilidade, e não há de fato essa possibilidade. Mas como eu falei, deve-se tomar um certo cuidado para que não abra margem também para uma grande maioria que tem a intenção de votar, mas que ainda está no número de dúvidas, né? Ou de pessoas que têm até mesmo a intenção de anular ou votar em branco. E aí um outro ponto também interessante, parte da tolerância zero com os privilégios, né? Cunharam até um bordão interessante, mais Brasil, menos Brasília, para que de fato seja feito um sistema federalista, né? Essa questão de distribuição de renda não se concentre no o que outro jargão dele, no toma lá da cá, né? Se concentre de fato em aplicar as melhorias nos municípios e nos estados, menos imperfeita, né? Mesmo imperfeita, na verdade, um outro ponto que ele alega lá da nossa Constituição, foi feita por representantes do povo. Isso aqui é até um ponto de destaque, por quê? Isso fala também do próprio candidato. Sabemos que a nossa Constituição é extremamente comunista, principalmente nos deveres trabalhistas, né? Alega uma série de deveres e na verdade, deveres que as pessoas têm, direitos, perdão, que as pessoas têm, mas não comenta sobre os deveres, né? Só fala dos benefícios e dos benefícios. Então, isso aqui é importante porque caracteriza exatamente de que eles compreendem de que há erro na Constituição. O Luiz Felipe, de Orleans e Bragança, já até comentou sobre a possibilidade de uma nova Constituinte. Claro que essa é uma ideia que precisa ser maturada. Ele já fez um projeto, um esboço, né? Um piloto sobre essa nova Constituinte. E eu creio que seja a maior alternativa mesmo para isso, né? Pois
de fato há bastante erros na nossa Constituição e que não dá mais para ficar somente fazendo, né, emendões na Constituição, né? De fato precisa mudar muita coisa. Então, creio que o caminho para isso aqui seja de fato uma nova Constituinte. Desafios urgentes, né, destaques, que é o carro-chefe do governo. Temos hoje mais de 62 mil homicídios, mais de 1 milhão de mortos desde a primeira reunião do Foro de São Paulo, né? Não adianta vir agora cabo da Ciolo, vir comentar sobre o Foro de São Paulo, Ursal, qualquer outra coisa, Illuminati, etc., né? Andar, pegar o bonde andando e querer já sentar na janelinha, calma lá, meu amigo, vai pro final da fila, né? Essa pauta já vem sendo traçada pelo menos desde 2016 pelo candidato Jair Bolsonaro. Uma epidemia de crack, né, de drogas no Brasil, introduzida pela Farc, isso é importante ser dito, pois já mostra como será a visão deste possível governo em relação à Farc, em relação ao Foro de São Paulo, precisam ser combatidos. Corrupção generalizada e a ameaças de instituições que estão combatendo, infraestrutura insuficiente e deteriorada, o que ficou evidente durante a greve dos caminhoneiros, educação e saúde à beira do colapso, né? Eu até fiz um acréscimo aqui que na verdade já colapsou, né? O que indica a possibilidade de reavermos a educação no Brasil, né? O prazo aí de anos que seria possível para recuperar a educação no país são prazos longínquos, né? Longe da nossa realidade, longe, né, de qualquer expectativa a curto prazo. Então isso aqui precisa tomar um cuidado muito grande, pois precisamos de medidas a longo prazo. Não adianta ficarmos com imediatismo em relação a isso. E o dado de desempregados, 13 milhões, que inclusive durante o debate da Rede TV, não sei se alguém percebeu isso, não há um consenso entre os candidatos em relação a esse número, né? Uns ali falam em 25, 26, outros 13 milhões e joga para 14, 15, né? O que fica evidente nesses debates também que esses números são ali jogados, né? Somente para espantar mesmo o telespectador. Não há uma credibilidade e não há uma preocupação com a verdade. Desrespeito às leis, à vida, à propriedade privada, à Constituição brasileira, né? E um Brasil em rota fiscal explosiva, né? Isso já é tudo fala dele já de longa data, né? Inclusive em relação a essa questão da nossa rota fiscal, né? Da questão fiscal brasileira em rota explosiva, durante o debate também foi até levantado pelo Reinaldo Azevedo uma pergunta muito importante, né, que do nosso PIB de quase 3 trilhões, 2,56, 50% vão para encargos da dívida, né? Um número extremamente preocupante e que faz a constatação exatamente disso aqui que está no plano de governo, o caminho que o Brasil está indo. Uma parte importante da pauta, né? A viabilidade de um liberalismo econômico de fato novamente para o Brasil, que vai por redução da inflação, uma baixa nos juros, elevação à confiança, que isso é consequência, né? E os investimentos que também gerará e que poderão vir, né? Além disso, mais adiante, eles falam do crescimento de emprego, de oportunidades, a viabilidade, né, de zerar o déficit primário, que hoje a previsão é de 139 bilhões para 2019, ou seja, o presidente que assumir, independente de quem seja, já vai assumir com rombo, né? A meta do plano de governo de Jair é que zere isso para o próximo ano, né?
E via isso aqui, a gente precisa ver também em relação ao rombo, né, das estatais, de Petrobras, BNDES, né? Nessa questão deste número, é importante a gente não cair nessa retórica, né, que geralmente os jornalistas vão fazer, de olha, com 139 bilhões daria para fazer não sei quantas creches, não sei quantas escolas, né? Porque o mais importante, o principal disso aqui é saber para onde, né, esse dinheiro todo está indo. Essa previsão de rombo, ela está indo para pagamento da dívida. Mas esse pagamento da dívida foi oriundo do quê? De desvios de dinheiro público. Através de tudo isso que a gente viu desde 2002 para cá, né? Na verdade, muito antes já se começou isso, o governo FHC também teve os mesmos problemas, mas a gente vê uma maneira intensificada, né? Uma prática geral, né? Uma coisa corriqueira a partir do governo Lula em 2002 e no caso Mensalão especificamente, depois Petrolão, depois aí governo Dilma intensificando ainda mais essas coisas. E o governo de Michel Temer só dando continuidade, né, nessa velha prática. Então, quer atingir o superávit primário já em 2020. Né? O Paulo Guedes, inclusive, deu indicativos para a viabilidade disso, falando que o Brasil tem de ativos, né, de estatais, etc., que poderiam ser privatizadas mais de 1 trilhão. Né? Isso aqui também é objeto de preocupação em relação ao que vai fazer com esse dinheiro. Né? E também para quem será vendido essas estatais. Né? O Jair Bolsonaro já demonstrou preocupação com isso também. E em relação a isso também é importante o desaparegamento das estruturas federais. Né? O país com déficit nominal de 2019, que inclui juros da dívida, é previsto em 489, né? 489,3 bilhões, ou seja, 6,5% do nosso PIB. Então, dentro disso aqui tem as renúncias tributárias, 303 bilhões. E também o déficit da Previdência Social, de 288 bilhões. Dentro dessas renúncias tributárias, para vermos os casos específicos, né, tem aí, por exemplo, grandes empresas, né, que provavelmente recebem essa isenção, P&G, Itaú, Santander, etc., nessas grandes empresas, que no fundo recebem essa isenção, seja lá via Lei Rouanet ou qualquer tipo de outra isenção, e que o que elas fazem, né, com essa isenção? Através da Lei Rouanet, muitas vezes aplicam, né, elaboram projetos culturais, né, beneficiam dessa benécia que o Estado brasileiro dá e aplica, né, através desses projetos, ideologia de gênero, né, luta de classes, né, promove toda essa porcaria através do Estado brasileiro. Então isso aqui é extremamente ser revisto também, não só essa questão de isenções, não só o déficit que o Brasil se encontra atualmente, né, os problemas desse aparelhamento do Estado, mas também principalmente a questão ideológica que está impregnada no Estado brasileiro. Então, ele vê a possibilidade também de fazer uma redução de ministérios, né? Fazer também até a ligação de um ministério com outro, menos burocracia, uma federação de verdade, né? Um governo, abre aspas, que recuará para os cidadãos, para que os cidadãos possam avançar. E aí, já caminhando para o final, né? Uma das outras partes também do plano de governo muito interessante e que é outro carro-chefe dele, é a segurança e o combate também à corrupção. Né? O Atlas da Violência do IBGE de 2018, né? Lá constatado no plano de governo, uma figura lá, demonstram índices, né, de regiões com redução, né, de criminalidade. São elas Pernambuco, Brasília, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui o Espírito Santo
e o Paraná. Recentemente também, até salientar aqui, o Marcelo Faria do ILISP, né, o Instituto Liberal de São Paulo, veio a criticar a elaboração desta figura, né, que liga a viabilidade deste aumento da criminalidade via Foro de São Paulo, né, porque os estados onde tem um maior índice de criminalidade, a gente constata que são governados por lideranças ligadas ao Foro de São Paulo. E aí, né, ele fez lá a crítica falando a questão de São Paulo, né, que São Paulo não estava de fato ligado ao Foro, mas vale lembrar que o PSDB já fez várias ressalvas e pedidos de inserção ao Foro de São Paulo, de inserção à Internacional Socialista, né? Recentemente houve aí, no começo do ano, uma reunião a qual o PSDB não foi convidado e soltou lá uma nota fazendo questão de estar dentro disso aí, né? Então a gente vê que de fato há ligação, sim. Então dentro disso aqui tem a conclusão dentro do plano de governo. Precisa ser feito, obviamente, investimentos, né? Porém também precisa prender e deixar presos essas pessoas, haver, né, uma mudança ou um resgate das leis no Brasil, sem progressão de pena, né, e sem saídas temporárias. Reduzir a maioridade penal para 16 anos, né, outro objeto aí que vai causar brigas e mais brigas dentro das câmaras, né. Reformular o Estatuto do Desarmamento, né, abrir a margem para a legítima defesa, retaguarda jurídica para os policiais, excludente de ilicitude, retirar da Constituição qualquer relativização da propriedade privada, inclusive o Jair Bolsonaro não cansa de falar disso, e um redirecionamento da política de direitos humanos, priorizando a defesa da vítima, né? E eu achei uma outra parte para finalizar essa questão do projeto, pelo menos a primeira parte disso aqui, depois eu vejo se eu trago novamente o final do plano de governo. Uma parte muito bonita foi a defesa que esse plano de governo faz para as Forças Armadas. A gente sabe dos equívocos que houve, dos erros que houve sobre aquele período de 64, que é toda vez rememorado, né, em sabatinas, em debates, né? Porém, de fato é como diz o plano de governo. Trata-se de uma espinha dorsal do país, né, que esteve envolvido na luta contra o nacionalsocialismo, ou seja, o nazismo na Segunda Guerra Mundial, o impedimento da tomada do poder em 64, né, pela luta dos revolucionários, inclusive faz novamente referência ao que causou espanto na Globo e na Miriam Leitão, o edital da Globo de 7 de outubro de 1984, do então Roberto Marinho, e foi muito importante essa parte, né, que ele comentou ali no seu plano de governo. Então é isso.